Oi, gente querida. Tô fazendo um vídeo extra aqui hoje sobre um vídeo que me mandaram de uma influencer explicando a partida da Juliana Marins. Vocês viram, né? Todo mundo se comoveu. Realmente é uma história muito triste, é uma partida muito triste dessa carioca. Ela era 24 aninhos só de idade, publicitária, gostava de dançar muito. Dizem que ela gostava muito de pole dance, que ela dançava pole dance. Em algum momento da vidinha dela, ela gostava da palavra de Deus, ela era evangélica, sim, eu soube. E ela resolveu viajar, a paixão dela por montanhas. Então, a influencer do vídeo, ela dizia que no Rinjane e aparece de vez em quando alguém que perdeu a vida, porque os deuses daquele lugar requerem vida humana para acalmar o vulcão. Por outro lado, temos a ciência que diz que os vulcões eles despertam não por fúria de deuses, ele desperta por placas tectônicas que se movimentam embaixo da Terra, lá nas profundezas da Terra, e a lava sobe. Lava ou larva? Esqueci, né? Deu um branco. Não reparem, é a idade. Ou não, né? Tem gente nova também que dá branco assim. Então sobe aquela coisa vermelha, esparrama e depois que seca tudo, que esfria, vira cascalhos escorregadios. E a montanha lá é muito alta, né, gente? Mais de 3.000 metros de altitude. Então, é precário lá, é um país pobre. A Indonésia não tem os recursos de bombeiros com helicópteros, até porque tem neblina muito forte. E essa influencer, ela alega que a Juliana desviveu naquele lugar por causa de deuses que exigem as vidas para acalmar o vulcão adormecido. Gente do céu! Mas nós temos a felicidade de conhecer a palavra de Deus que fala que nós todos temos um tempo determinado aqui nessa vida. Infelizmente foi daquela forma lá. E desejo profundamente que Deus conforte o coração dos parentes e amigos, familiares e de preferência que não ouçam essas coisas, essas explicações, porque a ciência, ela faz a gente entender muito o que a Bíblia diz, por mais que tenham pessoas que usam a ciência para desmentir a Bíblia, mas a Bíblia, século após século, ela é a mais vendida, é o mais lido do mundo, porque os outros livros, até mesmo de ciência, sempre estão sendo atualizados. Livros passados e sempre tem uma mudança ali, enquanto que a Bíblia permanece com o mesmo recado até hoje. Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, esses países que têm muitos deuses, como a Índia, Indonésia, Tailândia, então, pensa aqui, vamos raciocinar, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Vamos raciocinar. Por qual razão tem toda essa questão aí do terreno arenoso, muito alto, não tem proteção alguma, as equipes lá de turismo falam que é uma trilha fácil de fazer, e não é, gente. Uma trilha tão alta assim, sem nenhuma corda de proteção, igual aqui no Rio de Janeiro tem. Quando você vai subir a trilha do Pão de Açúcar, então tem as cordas zebradas da prefeitura, que das cordas você não pode passar. Então todo mundo obedece, vai dentro daquela trilha ali, segura.
o Pão de Açúcar é muito alto, é lindo demais, quando a gente chega lá em cima, ah, que maravilha, mas lá na Indonésia não tem essa fartura de corpo de bombeiros e helicópteros e equipes especializadas imediatamente, não tem. Então eu vi esse vídeo todo e a pessoa que me mandou perguntou: você acredita no que ela está falando? Eu acredito que Deus é o dono da vida. Algumas vidas vão no ninho ainda, no ventre, outras vidas se vão com poucos meses, poucos anos de vida, como infelizmente o caso da Juliana. Outros vão com muita idade. Eu vi também um vídeo de uma idosa de 105 anos que ainda nada muito. Eu vi uma de 92 que faz 200 abdominais por dia. E é isso, gente. É o caminho. Eu gosto de trilha, mas não essa adrenalina assim de arriscar a vida, porque a vida é um dom de Deus e nós temos que preservar a vida. Então não temos que fazer nada que arrisque. Eu não consigo enxergar como esporte, uma aventura, subir a neve todinha, correr risco de uma avalanche, tantas vidas que se perdem e estão lá na neve congelada ainda. Volta e meia tem uma avalanche na neve e encontra o corpo de alguém. Outro dia encontraram um que estava há 26 anos, mas eu vou dizer, os deuses daquele lugar quiseram aquela vida. Então, eu vi uma missionária contando que ela estava evangelizando num desses países aí e tinha uma mulher com 2 filhos. Um tinha uma deficiência nas perninhas e ela jogou para o jacaré o outro, que não tinha nenhum tipo de deficiência. E perguntaram para aquela mãe por que ela fez aquilo. E ela disse que tem que ofertar o melhor para o Deus dela, que é o jacaré. Então ela ofertou ali a vida do filhinho. Os legistas disseram, voltando aqui para o caso da Juliana, os legistas de lá disseram que ela partiu em mais ou menos 20 minutos após a queda, porque ela bateu de costas lá na pedra, ela tinha alguns ossos quebrados e muito líquido vermelho preso na caixa torácica, né, impedindo a respiração dela. Mas tem pessoas que com drones filmaram ela se mexendo lá horas depois da coisa. Então vamos aguardar aí o que aconteceu realmente. Mas daí acreditar que foram deuses locais que sempre querem uma vida humana para acalmar o vulcão, enfim, a gente respeita, né? Eu, pelo menos, penso que tem que respeitar a crença de cada um. Quem acredita assim, veementemente defende a tese que deuses locais requerem vidas humanas. Então eu escolho Jesus, que não requer nada disso de ninguém. Mas se alguém acha mais fácil acreditar em espíritos e entidades que vão pedindo tanto sacrifício de alguém, quando a palavra de Deus é tão gostosa, é tão leve, da gente acreditar e seguir, porque vamos pensar que Abraão subiu o monte com Isaac para ofertar a vida do filho a Deus, e Deus bradou dos céus e disse a Abraão: não faça isso com seu filho. E Abraão voltou para casa com Isaac, vivinho da Silva, para a honra e glória do Senhor. Então, gente, a questão é essa: temos que raciocinar, não temos que ficar acreditando em tudo que as pessoas falam. Infelizmente chegou o tempo dela partir. Enfim, foi triste? Sim,
orar para que Deus conforte os corações? Sim. E não fazer nada que ponha a tua vida em risco, porque vai dizer agora que foram os deuses que pediram? Não. Ela estava cansada já na volta, ela ficou ali, o guia tinha que ficar, gente, olha só, a Juliana está cansada, vamos aqui esperar, vamos parar, todo mundo descansa um pouquinho junto com ela. Enfim, os especialistas dizem, né, a explicação que eles dão é que quando o vulcão para de expelir aquelas coisas, então fica cascalhos, fica muito arenoso. Então, como que alguém sobe mais de 3.000 metros? Então dizem que são 2 dias e 3 noites essa trilha completa, ida e volta aqui. Um frio danado de noite, com neblina, com tudo, e a pessoa com camiseta e tênis só. Então, não tem nada a ver com deuses, essa é a minha opinião. Escreve aí a tua opinião, o que você acha, se você concorda que foram deuses locais que requereram as vidas que se perdem lá, ou se é mera insensatez das pessoas aventureiras. Eu me considero aventureira, eu gosto, mas são trilhas realmente seguras. Eu só começo a subir quando eu vejo fitas zebradas marcando o caminho mais seguro, e é isso. Não vou sozinha, não fico sozinha. É porque a vida é um dom de Deus e a gente tem que preservar, certo? Então, fiquem com Deus, juízo. Vamos pensar bem em quem que a gente acredita. Vamos meditar na palavra de Deus. Essa é a função do meu canal aqui, refletir. Eu digo que é um canal de reflexão, que eu vi no Google a pequena diferença entre reflexão e devocional. Então, devocional remete mais às pessoas qualificadas para trazer essa palavra de oração, e a reflexão eu quero que todos entendam a vantagem de conhecer a Bíblia. Sabe, a necessidade de ler a Bíblia com atenção, sabe, que ela merece. Afinal de contas, é o livro mais lido do mundo em todos os séculos. Mais lido, mais vendido, então merece atenção. E como é que a gente vai abrir a boca e dizer que não tem credibilidade nenhuma, que tem que ser refeito, se a gente nem conhece a Bíblia? Se a gente não lê. E quanto mais a gente lê, mais a gente se apaixona pela Bíblia. Pelo menos eu não caio numa conversa assim. Todo sacrifício aqui para Deus. A minha Bíblia diz que Deus não quer. O sacrifício para Deus são um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Bota aqui na fogueira santa de Israel tudo que você tem, teu carro, tua casa, tua conta bancária. Nananina não. Abraão voltou para casa com Isaac dele. Então, algum líder falar para você, deixa aqui o teu Isaac e eu volto para casa sem nada? A Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que Abraão voltou para casa com Isaac dele. Então, gente, é essa que é a vantagem. Então, aqui é um canal de reflexão bíblica. E algumas curiosidades também de bichinhos, porque não é um canal religioso. Eu amo a Cristo, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que um dia Jesus vai voltar, sim, mas eu creio também que isso não é para me preocupar. E também não fico amedrontando ninguém, Jesus vai voltar. Eu sei que eu que vou ao encontro dele. Antes dele pisar nessa terra, um dia, que tudo que acontece em Israel, olha, urgente, aconteceu, por quê? Porque... dá preguiça.
eu me preparo dia após dia para encontrar com Cristo. Eu vou partir e encontrar com Ele. Isso eu tenho certeza. Então, vamos acalmar o coração, vamos pensar no que a gente acredita. E não tem nada a ver com deuses, sabe? É perda de tempo, é perda de dinheiro. Pensa que Jesus não pediu nada disso, então é melhor servir só a Jesus, né? Então, um ótimo domingo para vocês, para sua família, em paz, que haja fartura na tua mesa e muita paz no coração com Jesus, certo? Obrigada.